Olá pessoal, vai começar a nossa aula de Química Orgânica, então fica aí ligadinho que a gente vai ter muita dica aqui para você. No fim do século XVIII, os químicos resolveram se interessar pelo estudo das substâncias presentes nos organismos vivos. Logo, eles descobriram que tais substâncias apresentavam características diferentes daquelas obtidas dos minerais. Foi aí que o químico Carl Wilhelm Scheele conseguiu isolar o ácido lático do leite, a ureia da urina, o ácido cítrico do limão, o ácido tartárico da uva, entre outras substâncias. Com base nessas descobertas, no ano de 1770, o químico sueco Torbjörn Bergman definiu os compostos orgânicos como sendo os que poderiam ser obtidos a partir de organismos vivos. Neste mesmo período, o químico Antoine Laurent Lavoisier conseguiu estudar muitos desses compostos orgânicos e, antes de ser guilhotinado, verificou que todos continham o elemento carbono. Já no início do século XIX, Jöns Jacob Berzelius concluiu que somente os seres vivos poderiam produzir os compostos orgânicos. Essa ideia ficou conhecida, então, como a teoria da força vital. Porém, em 1828, o químico Friedrich Wöhler sintetizou, de forma acidental, a ureia, um composto orgânico presente no suor, no sangue e na urina dos animais, fazendo balançar a teoria da força vital. Depois disso, os compostos orgânicos passaram a ser definidos como os compostos do elemento carbono. No entanto, como existem alguns compostos inorgânicos que também apresentam carbono em sua composição, como por exemplo o diamante, o grafite, os carbonatos e o monóxido de carbono, a definição aceita atualmente diz que compostos orgânicos são os compostos do elemento carbono com propriedades características. Os postulados de Kekulé, eles fundamentam como o carbono é estruturado. Friedrich August Kekulé, químico alemão, filho de um funcionário público que cultivava rosas, é considerado um dos mais proeminentes químicos europeus, especialmente no campo teórico, tanto que é considerado um dos principais fundadores da teoria da estrutura química. Quando Kekulé começou seus trabalhos de pesquisa, a química orgânica era um amontoado de ideias confusas, uma vez que os cientistas ainda buscavam respostas para os problemas relativos à estrutura da matéria. Kekulé inovou o emprego de fórmulas desenvolvidas em química orgânica. Criou, em 1857, a teoria da tetravalência do carbono. Criou a hipótese das ligações múltiplas e propôs, em 1865, após ter sonhado com uma cobra que mordia a própria cauda, a fórmula hexagonal do benzeno, ideia considerada como peça fundamental na construção da química orgânica. No primeiro postulado de Kekulé, nós temos que o carbono é tetravalente, ou seja, ele possui 4 ligações químicas. No segundo postulado de Kekulé, nós temos que as 4 valências do carbono são iguais entre si. E observando essas 2 moléculas que nós temos aqui, podemos ver que o cloro ele está localizado em diferentes posições na mesma molécula. Isso indica que essas ligações elas podem, então, ter a mesma localização e que essa localização não vai influenciar na molécula orgânica. No terceiro postulado de Kekulé, nós temos que o encadeamento desses carbonos, ou seja, a ligação química entre os carbonos, aí a ligação covalente, vem a formar o que nós chamamos agora de cadeias carbônicas. Nas ligações covalentes, 2 elementos compartilham pares de elétrons. A ligação pode ser caracterizada como simples, na qual apenas um par de elétrons é compartilhado. Dupla, cujo compartilhamento é de 2 pares de elétrons. Tripla, na qual há o compartilhamento de 3 pares eletrônicos. Os tipos de ligação covalente se referem à forma como os orbitais atômicos se ligam para formar os orbitais moleculares.
Veja as ligações existentes na molécula C2H2 do ponto de vista dos orbitais. Observe os orbitais p paralelos e a criação entre eles de um plano à parte da ligação, destinado à ligação π e à interação entre o átomo de hidrogênio frontalmente, ou seja, no mesmo eixo, caracterizando uma ligação sigma. Agora note aí, em ligações simples, ou seja, onde há apenas o compartilhamento de um par eletrônico, não existem ligações π, mas uma ligação sigma. Em ligações duplas, ou seja, onde há dois pares de elétrons compartilhados, existem uma ligação π e uma ligação sigma. Em ligações triplas, onde há 3 pares de elétrons compartilhados, existem 2 ligações π e uma ligação sigma. Vamos agora analisar os tipos de ligações que podemos ter entre os carbonos. Então, nós vamos ter as ligações chamadas de ligações simples. Entre 2 carbonos, nós temos uma ligação ali representada unindo um elétron com outro elétron. Essa ligação é chamada de ligação sigma. Já a ligação dupla é uma ligação onde eu tenho 2 carbonos ali sendo interligados por um par de elétrons de cada um. Então, eu tenho uma ligação sigma e agora eu tenho também acompanhando a ligação π, que é a segunda ligação que se forma, sendo assim classificada como uma ligação dupla. Já na ligação tripla, eu tenho a formação de uma ligação sigma, que é a primeira ligação que se forma, a formação de uma ligação simples, mas eu tenho também a formação de 2 ligações π, ou seja, essas ligações caracterizam agora 3 elétrons sendo compartilhados pelos 2 carbonos. Então fica assim, ligação π, sigma e π. É a ligação tripla. Classificação dos carbonos na cadeia carbônica. Um carbono primário, ele vai estar localizado justamente nas extremidades da cadeia. Observe o nosso exemplo. Esses carbonos que estão marcados na lateral, na extremidade da cadeia, são os carbonos que eu vou chamar de carbonos primários. Por sua vez, os carbonos secundários são os carbonos que possuem 2 vizinhos carbonos. É um carbono ali no centro, porém, de um lado e de outro desse carbono, eu tenho ali 2 vizinhos carbonos. Os 2 carbonos que estão aí marcados na cadeia são chamados de carbonos secundários. O carbono terciário é aquele carbono que possui 3 vizinhos sendo átomos de carbono. Ou seja, eu tenho ali na vizinhança dele, ali tratando 3 vizinhos que sejam carbonos. E muita atenção, essa classificação só vale para vizinhos carbonos. Se forem átomos de nitrogênio, oxigênio, enxofre ou qualquer outro tipo de ligação com um átomo diferente do átomo de carbono, não será classificado como carbono terciário, assim como o carbono quaternário. No carbono quaternário, ali o nosso carbono que está marcado, eu tenho 4 vizinhos ali do átomo central. Então, aquele carbono central é chamado de carbono quaternário. Diante dos nossos conhecimentos, vamos agora praticar? Classificando os carbonos no composto abaixo, nós vamos ter quantos átomos de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Vamos lá analisar? Eu observando aqui essa estrutura, eu posso perceber que os átomos de carbono que estão na lateral da cadeia são os átomos que vão ser classificados como primários. Então, eu venho com a classificação. Carbonos primários. 1, 7, 8, 9, 10, o átomo 12 e o átomo de carbono 13. Átomos de carbono primários são os átomos de carbono que estão na lateral da cadeia. Muito bem. Essas extremidades já marcam os carbonos primários e, da mesma forma, nós vamos agora classificar os carbonos de modo secundário. Vamos fazer a contagem
desses carbonos que só possuem 2 vizinhos carbonos. Muito bem. Eu estou observando ali no carbono 5, observa bem, aluno, no carbono 5. Eu tenho nesse carbono o vizinho 4 e o vizinho 6. Opa, então ali eu posso classificar o carbono 5 como sendo um carbono secundário. Da mesma forma, observe o carbono número 6. Esse carbono número 6 tem o vizinho carbono 7 e o vizinho carbono 5. Então, esse carbono número 6 pode ser considerado também um carbono secundário. Então, eu tenho carbonos secundários 5 e o 6. E os carbonos terciários? Vamos localizar na nossa cadeia. Carbonos terciários. Observe o carbono 2. O carbono 2 tem 3 vizinhos átomos de carbono, 1, 3 e 9. Já o carbono 4 também tem 3 vizinhos, o carbono 3, o carbono 5 e o carbono 11. Observa também o carbono 11. O carbono 11 tem os vizinhos 4, 12 e o carbono 13. Então, eu posso considerar que nessa estrutura eu tenho 3 carbonos terciários. Muito bem. Será que nessa estrutura nós temos carbono quaternário? Vamos analisar? Observa comigo o carbono 3. No carbono 3, eu tenho o vizinho 8, 2, 10 e o vizinho 4. Então, eu posso sim considerar o carbono 3 como sendo um carbono quaternário. Muito bem. O composto apresenta quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente. Então, nas nossas alternativas, nós vamos tratar de acordo com a ordem de ocorrência dentro da nossa estrutura, certo? Vamos analisar primeiro os carbonos primários. Os carbonos primários são aqueles que estão dispostos na minha estrutura nas extremidades, eles só possuem um vizinho carbono. Então, eu tenho esse primário que está acima, né, da minha estrutura, 2 ali presentes na minha estrutura, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu tenho ali 7 estruturas ali, indicando que aquele átomo que está na extremidade da minha cadeia, ele seja um átomo de carbono primário. Da mesma forma, o carbono secundário é o carbono que possui ali 2 vizinhos, sendo átomos de carbono. Muito bem. Então, na nossa contagem, nós temos 4 átomos secundários, certo? Vamos identificar. Primeiro, ali nós temos o segundo, perto do oxigênio. Depois, nós vamos ter o terceiro, com aquele radical ali abaixo, pertinho do nitrogênio. E do outro lado do nitrogênio também nós vamos ter um outro carbono secundário. Então, essa disposição nos localiza 4 carbonos secundários. Muito bem. Já os carbonos terciários possuem 3 vizinhos átomos de carbono. E na nossa análise da estrutura, nós temos apenas um átomo de carbono que é terciário, que é o átomo de carbono que está perto da dupla. Então, esse átomo de carbono que tem 3 vizinhos pode ser considerado um átomo de carbono terciário. Da mesma forma, um átomo de carbono que é dito quaternário, ele possui 4 vizinhos átomos de carbono. E eu estou observando ali que eu tenho apenas um carbono quaternário, que é justamente este carbono aqui, olha. Este carbono que está aqui marcado e ele possui 4 vizinhos de átomos de carbono. Qual será a nossa opção? Isso mesmo, a letra C, 7, 4, 1 e 1. Os compostos do carbono são os compostos que são relacionados ao estudo da química orgânica, bem como as suas reações químicas também. E esses compostos do átomo de carbono, eles são divididos em classes que nós chamamos de funções orgânicas, que possuem características próprias. Então, nós vamos conhecer agora como o carbono se relaciona com essas funções orgânicas. Na função hidrocarbonetos, nós temos ali a composição apenas por carbono e hidrogênio. Haletos, eu vou ter a presença de compostos que estão relacionando com os elementos da família dos halogênios. Já os oxigenados, eu tenho a presença de oxigênio na minha molécula.
Os compostos nitrogenados possuem, além do oxigênio, que pode haver a presença de oxigênio, eu tenho também a presença do nitrogênio. E os compostos sulfurados, eu tenho a presença do enxofre. Agora nós vamos conhecer os hidrocarbonetos, que são formados apenas por carbono e hidrogênio. Lembrando que os compostos que são hidrocarbonetos, eles têm uma diferença entre si. Dentro da função hidrocarboneto, nós temos então a função também relacionada com o número de carbonos, com o número de ligação, o tipo de ligação que ele está realizando, certo? Então vamos lá relacionar. Formados por carbono e hidrogênio apenas, nós temos ali uma terminação diferente. Essa terminação, ela vai ser ano para os hidrocarbonetos chamados alcanos, ditos alcanos. Então, se eu tenho um átomo de carbono, o meu prefixo será met. Se eu tenho 2 átomos de carbono, o prefixo será et. Se eu tenho 3 átomos de carbono, o meu prefixo será prop. E se eu tenho 4 átomos de carbono, o meu prefixo será but. Estruturados aí nessa lateral, nós temos a fórmula estrutural condensada. Por que ela é condensada? Porque justamente eu estou ali dispondo os átomos de hidrogênio agrupados, certo? Eu posso muito bem dispor esses átomos de hidrogênio de forma que eu evidencie todas as ligações do átomo de carbono. Tudo bem? Na fórmula molecular, eu só tenho ali disponíveis quantos carbonos e quantos hidrogênios. Então, nessa fórmula molecular, esse composto ele vai me dar ali a proporção de carbonos em relação ao número de hidrogênios. Já a fórmula molecular de 5 carbonos em diante, nós vamos ter a terminação pente. E assim sucessivamente. 6 hexa, meu prefixo, 7 hepta, 8 octa, 9 non, pode também ser nona ou nono, e 10 carbonos eu tenho deca. Então todos eles, esses prefixos, eles vão indicar ali o número de carbonos presentes na minha cadeia. Lembrando que para os alcanos a terminação sempre será ano. Então o nome do composto vai estar relacionando ali o prefixo e também a terminação. Prefixo indica o número de carbonos. Já a terminação, ela vai indicar quanto de ligação simples eu tenho, quanto de ligação dupla, quanto de ligação tripla. Nesse caso, somente ligações simples, a terminação é ano. Radicais orgânicos. O que é um radical orgânico? Radical orgânico é todo o agregado que vai ficar fora da cadeia principal. Aí já tem um outro conceito importante também, da cadeia principal, que nós vamos ver mais adiante. Mas dá uma olhada especial nos radicais orgânicos. Os radicais orgânicos, eles vêm a ser aquelas estruturas que possuem uma extremidade livre. E essa extremidade livre vai fazer com que esses átomos de carbono sejam ligados diretamente a uma estrutura maior. Tudo bem? Então essa ramificação, agora chamada, ela vai ter também um nome especial. E essa terminação especial que nós temos para a ramificação é chamada de íon. Então se eu tenho um radical ali que tem um átomo de carbono, ele vai ser chamado de metil. Prefixo met, está indicando um átomo de carbono, e ali o íon, o sufixo íon, ele vai me indicar que é um radical. Da mesma forma, eu tenho um radical que tem 2 átomos de carbono. Como é que vai ser o nome dele então? Vai ser et, indicando 2 átomos de carbono ali, e o íon, indicando que ele é um radical, que ele tem uma extremidade livre para se agregar justamente a uma cadeia maior, a minha cadeia principal. Se eu tenho 3 carbonos, propil, ou normal propil, que comumente também é chamado de N-propil. E se eu tenho 4 carbonos ali interligados de uma forma linear, butil, ou normal butil, N-butil. Abaixo nós podemos ver também que o isopropil é um tipo de radical que possui 3 carbonos, propil, tudo bem. Mas a extremidade livre tem uma diferenciação. Enquanto no N-propil nós temos a extremidade livre no primeiro carbono, no isopropil nós temos a extremidade livre no carbono central, ou seja, não deixou de ser radical, continua tendo 3 carbonos,
Porém, essa extremidade livre é que vai se ligar ali, se agregar à minha cadeia principal. E uma dica muito importante, iso significa mesmo. Então, pela indicação ali agora, iso na nomenclatura significa mesmo, lados iguais. Então, eu tenho nessa divisão, como se passasse ali uma linha imaginária no meu radical, nessa divisão, de um lado e do outro, o mesmo número de carbonos. Isopropil, 3 carbonos, no carbono central, a ligação livre. No isobutil, eu tenho a mesma estrutura ali de ligação livre no átomo central. Porém, a minha ligação ainda tem mais um adicional, porque no butil eu tenho 4 carbonos. No isobutil, eu vou ter a ligação no átomo central, porém, é o átomo que está ligado diretamente com o carbono mais ao centro. Observa o sec-butil, olha a diferenciação. No sec-butil, eu tenho a ligação livre no carbono que está ali posicionado na cadeia em relação à posição sec. Então, S-butil também é denominado aí o nosso radical, sec-butil também é denominado aí. Essa ligação livre, só lembrando, ela tem uma diferenciação, ela não é no carbono central, ela é no carbono secundário, tá bom? E já o ters-butil ou T-butil. A minha ligação livre, ela está no carbono terciário. Gente, muita atenção nessa diferenciação. Enquanto o sec-butil possui a sua extremidade livre no carbono secundário, o ters-butil possui a sua extremidade livre no carbono terciário, ok? E o isobutil no carbono central, porém, lembrando que ainda tem mais um carbono ali estruturado para receber essa ligação livre, essa extremidade livre para se linkar ali, se juntar à minha estrutura maior que é a cadeia principal. Classificando agora a cadeia principal de acordo com o número de átomos de carbono. Uma observação muito importante também. O que é uma cadeia principal? Gente, a cadeia principal é a cadeia em que eu vou ter o maior número de carbonos em sequência. Então, sequencialmente, eu estou observando na cadeia número 1, nessa superior, que eu tenho ali 6 carbonos, tudo bem? 6 carbonos que eu tenho, eu observei que para baixo ficaram 2 carbonos como radicais. Observa a cadeia de baixo, olha. Na cadeia de baixo, eu já tenho 7 carbonos, porque na sequência eu consigo ali ligar 7 carbonos linearmente, tudo bem? Ah, mas tem uma quebra ali na minha cadeia, tem uma quebra que eu estou observando. Mas se você planificar essa cadeia, você consegue perceber que o meu radical, ali no carbono 3, é o radical metil. E isso, ali mesmo onde está marcado. Então, esse carbono metil, ali, esse radical metil, é um radical que está ligado diretamente no carbono 3. Vamos falar de nomenclatura também? Na nomenclatura, eu preciso localizar o meu radical e contar os átomos que estão na cadeia principal. Então, no carbono 3, eu tenho o radical metil. 3-metil. Observa também na nomenclatura que eu tenho um padrão. Então, esse padrão que eu estou aí agora relacionando, 3, tem um hífen ali, um tracinho, metil. Não pode juntar tudo, tem que colocar ali 3 tracinho metil. E tem um outro tracinho também, um hífen, separando o radical da cadeia principal. Cadeia principal, só lembrando que tem 7 carbonos, é chamada de heptano. Ano significa que só tem ligações simples e hept significa que tem 7 carbonos na cadeia principal. A cadeia de cima está incorreta, só tem 6. Eu tenho uma cadeia maior, eu tenho uma cadeia que tem mais carbonos, que é a cadeia aí de baixo, que tem 7 átomos de carbono. Então, no momento da prova, você vai contar sequencialmente a cadeia que tiver o maior número de carbonos. Vamos ver mais um exemplo, então? Observem essa cadeia que nós temos aí. Nessa cadeia, eu estou observando na cadeia principal 3 átomos de carbono. E esses 3 átomos de carbono indicam a cadeia chamada propano. Prop, 3 átomos de carbono. Muito bem. E ali no carbono 2, eu observei uma ramificação.
Essa ramificação nós vamos chamar de radical metil. Porque metil, ele só tem um átomo de carbono ali, tá vendo ali, indicado. E esse átomo de carbono, esse único átomo de carbono, tem prefixo met. Então, a minha cadeia vai ficar com a nomenclatura 2-metil-propano. Já a localização de radicais orgânicos na cadeia, nós temos que ter uma importante consideração: os menores números para carbonos com radicais. Eu posso fazer duas numerações da minha cadeia, observando o lado A e o lado B. Se eu começar pelo lado A, olha onde é que vai ficar localizado o meu radical, no carbono 5. Observou? No carbono 5 ficou meu radical se eu começar da extremidade A. Mas se eu começar essa numeração da extremidade B, olha onde que vai ficar o meu radical. Ele vai ficar no carbono 3. Então, pela regra, os menores números para carbonos com radicais. Eu vou considerar a nomenclatura iniciando ali a contagem pelo lado B. No carbono 3, eu tenho um radical ali, metil. Como podemos classificar, então, os hidrocarbonetos? Sendo alcanos. Todo alcano possui apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Lembrando que a ligação simples é chamada de ligação sigma. No nosso exemplo, temos o etano e uma ligação sigma, uma ligação simples, entre os átomos de carbono. Alcenos apresentam ligação dupla. Observa ali na nossa numeração. A ligação dupla possui a ligação sigma e a ligação pi, formando ali o elo entre um carbono e outro. Entre o carbono 1 e entre o carbono 2, nós temos então a nossa chamada prioridade. Essa prioridade nos indica que a numeração vai ser feita a partir dos carbonos que possuem a ligação dupla. Então, os menores carbonos vão ser direcionados para a numeração a partir dessa ligação dupla. Ah, mas e se tiver radical? Como é que vai ficar essa situação? O radical não é mais a nossa prioridade? Não. Quando tem insaturação, que é a chamada ligação dupla, ou então ligação tripla, relacionando uma ligação pi agora presente, nós temos como prioridade ali os menores carbonos para as ligações duplas ali presentes. Muito bem. No radical, nós vamos classificar como na posição 3. Então, ele vai ficar com nomenclatura, esse composto 3-metil-buteno 1. Lembrando que o eno, essa terminação eno, ela está relacionada com a presença da ligação dupla. Algumas referências também consideram 3-metil-but-1-eno. Fique atento aí na resposta do vestibular. Os compostos que são chamados de alcinos possuem a ligação tripla e essa é a nossa prioridade. Se houver na cadeia uma ligação dupla e uma ligação tripla, dê essa prioridade para a ligação tripla. Essa numeração vai ser mais próxima dos carbonos que estão ali relacionando a ligação tripla. No nosso composto agora, nós temos a numeração mais baixa para a tripla e no carbono 4 nós temos localizado ali o radical. Fica então 4-metil-pentino 2. Entre o carbono 3 e 2, nós temos uma ligação tripla. Qual é o menor, o 3 ou o 2? Estamos falando então do 2. Muita atenção também que algumas questões elas podem trazer como resposta 4-metil-pente-2-ino. Também está correto. Ciclanos e ciclenos são compostos que têm cadeia fechada. Já essa cadeia fechada, nós estamos classificando como se fosse ali uma estrutura onde formam um ciclo, uma figura geométrica que fica bem fácil de lembrar. Ciclo propano, nossa primeira estrutura. Já tem 4 carbonos nessa nossa estrutura abaixo, vamos chamar ela então de ciclo butano. E na estrutura mais abaixo, 5 átomos de carbono, ciclo pentano.
Então, verifiquem a semelhança entre uma fórmula simplificada e a fórmula estrutural. Olha essa semelhança entre um triângulo, um quadrado e um pentágono. Justamente, então, quando houver a presença dessas estruturas, nós estamos nos referindo a estruturas de cadeia fechada. Todas as nossas aulas estão disponíveis no site da UEA. Acesse www.uea.edu.br. Até a próxima!